bom dia. Estamos aqui hoje no Parque Renata Azeredo, no Papo Entre Amigos, com a Gabriela Mares, Lucas Oliveira, Matheus Ribeiro, Rafaela Santana e Isabela Borges. Bom, o nosso tema de hoje é Thomas Hobbes e os grupos sociais e como que vocês acham que eles interferem na nossa sociedade atual. Bom, tem várias formas de relacionar. O indivíduo, como ser social, ele procura sempre se agrupar, formando assim os grupos sociais, que é toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Então, os grupos sociais, a gente tem vários tipos. A gente tem um grupo vicinal, que é o grupo formado por vizinhos. A gente tem o grupo familiar, né, a nossa família. O grupo profissional, que a gente procura quando a gente vai exercer a nossa profissão. O grupo de lazer, e a gente tem um grupo educacional, que seria o nosso, por exemplo. Então, assim, cada grupo social tem um objetivo comum e procura sempre se encaixar onde seus interesses parecem em comum. Então é isso. E já, gente, falando dos grupos sociais no contexto filosófico, o pensador Thomas Hobbes, ele pensava numa forma diferente de organizar a sociedade. Lucas, você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Sei sim. O Thomas Hobbes, ele definiu o contrato social e para chegar no contrato social ele voltou quando o homem vivia em estado natural, ou estado de guerra, como ele dizia. É o seguinte: não havia leis e se não há regras, não há injustiça. Então, se dois homens desejassem a mesma coisa ao mesmo tempo e isso não fosse possível, eles iam entrar em conflito. E como era meio que um anarquismo, né, cada um por si, ia sair com essa coisa o mais forte. E relacionado também ao grupo social e anarquismo, como a Rafaela de Pado e o Lucas disse, um grupo social que tem uma ideologia mais próxima do anarquismo são os punks. Eles são grupos que apartidários e tipo, eles têm um pensamento de se desligarem da mídia, de não ser um grupo de massa, entendeu? A gente também pode relacionar isso com os grupos sociais, que grupos de massa eles são controlados pela mídia, e também com a globalização, o aumento da globalização, ficou mais abrangente assim o controle da mídia sobre a sociedade, entendeu? E também com a mídia ela divulgou mais ideologia de grupos sociais, podendo assim aumentar os grupos sociais e cada vez mais a variedade entre esses grupos. O outro grupo social são os homossexuais. Dia 15 de agosto, uma narradora russa, ela deu uma entrevista dizendo que foi aprovada uma lei que quando os homossexuais fizerem manifestações, menores de idade não vão poder assistir. Bom, ela disse também que ela não sabe como funciona nos outros países, mas que no país dela, homem dorme com mulher. Eu achei certo até o ponto que ela deu a opinião dela, porque hoje em dia todo mundo tem sido muito hipócrita, falando que gosta de todo mundo, sendo que todo mundo tem sua opinião, cada um gosta de alguma coisa diferente. Mas alguém tem alguma coisa que você quer perguntar? Eu acho, gente, eu concordo com o que você falou, só que a gente tem que ver que, tipo assim, os grupos sociais, eles têm que ser respeitados. E eu acho que o grupo social dos homossexuais, os punks também, como o Lucas e o Matheus citaram, também é um grupo importante. E não só eles, mas os homossexuais, eles têm que ser respeitados. E eu acho que você chegar e falar, no meu país, as pessoas, os homossexuais não existem, tipo, só tem homem e mulher, eu acho que é uma visão um pouco equivocada acerca disso, sabe? Mas, sei lá, cada um, eu concordo com vocês e cada pessoa tem uma opinião diferente, a gente tem que respeitar isso também. Eu também acho, respeitar, mas eu não vou gostar. eu também acho que nós temos que respeitar cada grupo social, mas não eles não podem impor nada sobre a gente, entendeu? Nós temos a nossa opinião de gostar ou não do grupo, entendeu? Mas assim, eu achei errado, meio preconceituosa também essa frase dela, porque se no país dela não tivesse homossexual, eles não estariam protestando contra essa nova lei. E isso que a gente tem que pensar sempre, quando a gente for falar alguma coisa pra julgar ou pra opinar mesmo como forma de se expressar. E, gente, uma coisa que eu queria falar, já aproveitando sobre esse contexto do Thomas Hobbes, é sobre o Leviatã,
que é o livro que ele escreveu, aonde ele coloca o governo, o Estado, como um monstro, assim, que era o Leviatã na mitologia, né? E eu acho que, na minha opinião, isso ainda acontece hoje. Eu ainda acho que o governo, ele é visto dessa forma. Vocês acham isso também? Eu concordo com você e infelizmente a gente tem essa imagem, né, do governo como monstro. E você, Mateuzinho, você pensa? Eu penso que o governo, ele tem assim que ele não pode ter, hoje, ainda mais hoje em dia, onde a gente vive uma democracia, o governo não pode ter o poder absoluto, entendeu? Igual, né, no contexto do Leviatã, era monarquia, não era república. Então, assim, mas eu ainda acho que pode ser muito utilizado pelos governantes hoje em dia para manterem a ordem, entendeu? Como líder, eles têm que manter a ordem. Mas, assim, o governante, ele é escolhido, ele também está dentro do contrato social feito pela sociedade. Então ele não deve fugir a tais regras. Com certeza. Se ele fugir a tais regras do contrato social feito pelos homens, ele deve sim ser questionado, mesmo sendo o governante. Ainda mais que ele é elegido pela sociedade, entendeu? Então Ele é o representante. Ele tem que agir pro bem comum. Com certeza. Agora vamos ficar com as entrevistas que a gente fez mais cedo. Vai. Estamos aqui com o senhor Newton e agora nós vamos entrevistar ele sobre o que ele pensa dos grupos sociais. Senhor Newton, o senhor acha que para a sociedade se manter sempre em desenvolvimento é necessária essa divisão de grupos sociais? Sim. Na atual democracia em que vivemos, os grupos sociais têm um valor muito relevante, porque são grupos com pensamentos diferentes, mas com um objetivo comum, que é o bem da coletividade. Certo. E o senhor acha que se não existisse essa divisão, não seria dessa forma, né? Ia ser mais complicado a sociedade? Ia demorar muito mais, porque quanto mais grupos sociais com pensamentos e busca de objetivos diferentes, vai formar um todo, que é no Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Certo. Muito obrigada, senhor Newton. O senhor acha que a sociedade, o ser humano pode viver sem regras de lei, dependendo da cooperação de cada um, como se fosse em estado natural? Não, é necessário regra e lei. Sempre é necessário regra e lei. Por que o senhor acha assim que é tão fundamental? Porque o ser humano, por índole, por característica, ele não é seguidor de regra. Ele depende de Ele depende de lei, de legislação, de castigo e depende da sociedade. Não, ele age por instinto. Age por instinto, não é educado, normalmente não seria educado, ele não tem como desenvolver, por exemplo, o superego, que é o freio social. Tá bom, muito obrigado. Então, Tauan, o que você acha dos grupos sociais para a sociedade? Eu acho que eles são de extrema importância porque eles valorizam as diferenças, que hoje em dia são de extrema necessidade na sociedade, que hoje se reconhece as diferenças e não mais como sociedade igualitária como antigamente. E, na sua opinião, seria como o ser humano viver numa sociedade onde não houvessem divisões de grupos sociais, onde todo mundo fosse igual? Impossível, porque todo mundo tem suas diferenças. Como diz algum filósofo, que eu não me recordo do nome, a beleza da pessoa está na sua diferença. Bem, Thomas Hobbes, ele filosofou sobre o estado de natureza como ele acha que era o homem antes da criação do Estado. Então, para ele, era uma sociedade que vivia sempre com medo, por causa que não havia as leis. Então, vivendo nesse estado de natureza, para Thomas Hobbes e pegando a sociedade... Bem, Hobbes escreveu o Leviatã em 1678, se não me engano. Lá a Inglaterra estava passando por uma revolução, a Revolução Gloriosa, e ele achava que estava tendo um caos porque as pessoas queriam a divisão dos poderes no governo. E ele era contra, ele era absolutista. Então, para ele, o governo tem que ser o monstro que governa o povo, mas não é um monstro agressor. Ele dá o direito à vida à pessoa, mas as pessoas têm que respeitar as regras dele. Então, na sua visão de estudante de ciências sociais, com toda a base que você tem, você acha então que é essencial para uma sociedade a existência dos grupos sociais? Isso.
E qual que é a importância, Tauan, que você vê? Você acha que a questão da massa, do público, as pessoas estão muito alienadas? O que você pensa sobre isso? Olha, as pessoas sempre foram alienadas. Sempre foram? Uhum. Porque a grande massa nunca teve acesso às informações dos poderes, na verdade. As pessoas são os privilegiados. Uhum. Então, é como dizem, o grande povo é a massa de manobra. E isso tem que ser mudado, né? Uhum. As pessoas têm que ter mais consciência do papel delas na sociedade. Bom dia, estamos aqui hoje no Parque Nada Azeredo, no Papo Entre Amigos, com a Gabriela Mares, Lucas Oliveira, Matheus Viviane, Eu esqueci de focar. E a Gabriela, participa do seu. Então, como os homens passaram a se organizar socialmente, Hobbes explica isso voltando no estado natural do homem. Que seria o estado natural? Seria onde não há rei... Gente, foi mal. Bom demais? se relaciona com a nossa sociedade atual e é isso. Bom, tem várias formas de relacionar. Os seres humanos, eles se agrupam de formas diferentes, formando assim os grupos sociais. O grupo social, ele é toda união mais ou menos estável. E como que vocês acham que esse Ei, mas se encaixa, velho. O que tem a ver? Tem difícil nisso. Raquel, como é que Eu não aguento mais! Estou aqui sentado na beira da estrada, fazendo uma fogueirinha, enrolando uma palhinha, escrevendo essas linhas, vendo o caminhão passando. Me diga onde está o beatnik, deus punks e skinheads, heavy metal, heavy darks, moicanos, bicho grilos, gangues e pichadores apareceram. Na vida há tanta ideia e seita dessas gangues, filosofias, religiões de povo doido e oposições anarquistas, loucos, sábios, débios e sonhadores. Estou aqui sentado na beira da estrada, fazendo a fogueirinha, enrolando uma palhinha, escrevendo essas linhas, vendo o caminhão passando. Estou aqui sentado na beira da estrada, fazendo uma fogueirinha, enrolando